Em tela preta, o Ministério da Cultura, a Oje Papéis e o Atacadão apresentam, ao fundo, um galpão antigo com árvores em sua volta. Imagem aérea da cidade. Em letras brancas, o título: Tradições Gastronômicas. A chefe Eliane Nunes Val fala: Eu gosto de trabalhar com os produtos da nossa região. Tudo que tem aqui na região, cataia, palmito, pupunha, chá, polpa de jussara, eu olho. Eu fico imaginando como é que seria aquele prato com aquele produto. Eu usei a pupunha para fazer doces como o pudim, panetone, uma cocada. Para quem não pode, às vezes, até comer o coco, então eu resolvi fazer isso em casa. Novamente, a imagem aérea da cidade, em letras brancas, Registro SP Vale do Ribeira. A pesquisadora e chefe de cozinha Joyce Ferreira, vestindo uma touca preta e um vestido preto, colhendo hortaliças, fala: Não tem como falar, né, sobre gastronomia, sobre a nossa tradição, né, sem lembrar da importância, né, da colonização, da chegada dos japoneses aqui, né. Eles trouxeram vários itens, mas o arroz, assim, foi uma das coisas mais importantes, né. Assim, faz parte da nossa mesa, né. Eu costumo falar que a qualidade do nosso é melhor, né. Suspeito em falar assim, né, porque eu gosto muito, utilizo muito aqui. Mas assim, fazendo uma comparação, ainda não encontrei outro melhor que o da região. É muito bom mesmo. Ao fundo, uma construção oriental e um torii, um portão tradicional japonês na cor vermelha. Um homem nipo-brasileiro, de cabelos brancos, vestindo uma camisa branca, fala: Meu nome é Rubens Shimizu, nascido aqui no bairro de Raposa. Meu avô veio do Japão em 1925, direto aqui para o bairro Raposa. E hoje nós fazemos parte de mais de 200 pessoas na família Shimizu. No tempo da colonização japonesa do Brasil, teve um senhor chamado Ikutaro Aoyagi. Ele, em 1910 ou 1909, por aí, ele já veio fazer uma prospecção aqui. Aí percorrendo e viram que o Vale do Ribeira tem bastante água, clima propício. Então é aqui que nós queremos fazer a colônia japonesa. Agora vemos uma planície, muitas árvores em torno. Os japoneses trouxeram a técnica de plantar arroz do Japão no sistema de arroz irrigado, como esse aqui na Baixada, aqui. O povo que morava aqui, antes conhecido como caiçaras, eles tinham também o sistema de plantio de arroz através de chucho. O que é chucho? É fazer um furo no solo e soltar semente de arroz ali. E colher arroz quase que igual, não em produtividade, mas arroz bom tanto quanto plantio com a técnica japonesa. Aí o japonês também virou, né, um pouquinho brasileiro, falou: não, vamos fazer nós também assim. Então parou de plantar esse sistema de tabuleiro, como feito no Japão. Então eu falei: não, vamos produzir assim. E assim produziu muito arroz. Vemos um homem nipo-brasileiro, com boné verde, camisa branca, caminhando pela plantação de arroz. Agora, quanto ao arroz moti, os japoneses trouxeram alguma semente para o consumo próprio. Aí cada um plantava o seu na sua casa. Agora que uns 30 anos atrás é que começou a ter mercado. Um drone sobrevoa a plantação de arroz. Ouve-se a voz do Rogério ao fundo. Em seguida, eles surgem em um caminho com árvores dos dois lados. O engenheiro agrônomo Rogério Sakai, nipo-brasileiro de meia idade, cabelos pretos e camisa cinza, fala: de plantio, né, porque ele cresce demais, então pode acontecer se der uma ventania, na hora que tiver para colher, ele cai todo no chão, daí você perde a produção, né? O arroz agulhinha também é plantado, tanto em Registro quanto em Iguape, né? Mas o forte em Registro hoje ainda é o arroz moti. Nesse momento, Rogério caminha por uma trilha e fala: Na região nós temos cerca de 800 hectares de arroz moti. O foco é o consumo regional, mas também o mercado de São Paulo. E aí, mesmo assim ainda falta, né? Às vezes a gente encontra o arroz moti aqui na região importado, né? Que vem do Vietnã para suprir a falta nossa. A câmera em movimento mostra a plantação de arroz e Rogério continua falando: O arroz, de modo geral aqui na região, ele é plantado em sistema de alagamento, né? É o arroz que não é irrigado, mas ele é alagado. Pelo fato de ser plantado na várzea, o solo já é bem fértil, né? Então usa até pouca adubação, mas quase nada de agrotóxico. Imagem aérea da plantação de arroz, onde dois homens trabalham. O arroz moti, ele tem um sabor diferente, né? Ou o pessoal fala que ele tem sabor. Que é o arroz agulhinha, os outros, o pessoal usa tempero, usa alho, óleo. Então tira um pouco o sabor do arroz. O arroz moti, o pessoal é acostumado
Aí eu como ele sem tempero nada, né? E ele também tem uma liga, né? Que para fazer os doces, os bolinhos. Ao término da fala do Rogério, aparece uma tigela de arroz e a chefe Eliane surge falando. Hoje eu vou fazer um cuscuz de arroz. Diferente do cuscuz de milho, a gente usa o arroz para estar produzindo o nosso cuscuz. Daí eu comecei a pensar como é que eu poderia estar incrementando um prato que já é antigo da região, mas eu queria dar um toquinho. Eu resolvi colocar o palmito no meio. E surge em detalhes a tigela de arroz. A gente vai iniciar colocando o óleo. Agora a gente vai colocar o alho para dar uma leve fritada nele. A câmera dá close numa panela preta. Agora eu vou acrescentar o palmito. E ela adiciona os ingredientes. Eu vou colocar uma pitada de sal. Eu acrescento a salsinha por último, dou uma mexida e já desligo o fogo e deixo ela esfriando. Eu deixei o arroz de molho de um dia para o outro. Vem para o liquidificador para você bater ele, até ele ficar uma farinha. Daí o que fica mais fino, a gente vai fazer a mistura com o palmito para colocar na cuscuzeira para ele ir ao fogo. Vou assentar todo o palmito com o arroz, né, aqui, a farinha de arroz aqui. Em 25 a 30 minutos ele está pronto. Esse é o cuscuz de arroz com palmito. Eu só vou finalizar ele com uma salsinha em cima. Então aparece em close o prato finalizado. Em seguida, uma rede de pesca apoiada na parede. E outros itens do museu da cidade aparecem enquanto ouve-se ao fundo a voz do historiador Roberto Fortes, homem branco de meia idade, cabelos castanhos, camisa polo azul marinho, que surge falando. A origem de registro data da época do ouro. Quando foram descobertos na região veios de ouro nos rios da região, do Ribeira, havia muito descaminho do ouro, muito contrabando. Então a coroa portuguesa decidiu criar um posto do fisco em registro. Era o posto do registro, né? Daí ficou esse nome. Mas era um povoado muito tímido, né? Havia só alguns sitiantes ali na região, em volta, nos rios. Né? Enquanto aparecem peças antigas do museu da cidade, ele continua Mas sua teve, fala. digamos assim, o seu esplendor quando chegou em registro a primeira leva de japoneses, que se estabeleceu primeiramente em Iguape, no bairro de Pulvura, e depois, em 16, foi criada em registro uma nova colônia de japoneses. Eles começaram a plantar também o arroz, mas também o chá, e depois a banana. A partir daí a cidade se desenvolveu, cresceu, e hoje é a capital do Vale do Ribeira. Então, uma imagem aérea da cidade. A câmera muda para uma construção oriental. Então a cultura japonesa teve muita influência em registro e região, que ainda tem, né? Na cultura, E surge na Roberto, música, continuando sua fala. na linguagem, na culinária também típica, né? A câmera passa pela plantação de arroz, onde um homem nipo brasileiro, cabelos brancos, boné verde e calça jeans fala. Meu nome é Kazutoshi Yamamaro, nascido no Japão, vim com 2 anos, 1955, e me criei no bairro da Raposa. E meu avô, tia, tudo plantava arroz para sobreviver, né, naquele tempo. E estou até hoje cuidando do sítio e trabalhando o que pode fazer, né? Chá, verdura orgânica, plantas ornamentais, abelha. A gente prefere plantar um moti, porque é muito valorizado, né? 3 meses, 4 meses, né, para colher. Tem que misturar no arroz comum, arroz vermelho. Se for colher na canivete, é a melhor coisa. Sai 100% arroz moti, não mistura com arroz vermelho, né? A imagem de drone se afasta de Kazutoshi e mostra ele na plantação. Então surge uma tigela de arroz e a chefe Eliane mais uma vez fala. Esse é o arroz moti. Aqui a gente já deixou de molho, então ele fica com essa consistência. Então eu vou fazer um arroz doce. Então só vai ter arroz moti, açúcar e leite e a cataia, que é aqui da região também. Dá para usar em vários pratos, tanto doce como salgado. Eu gosto muito de usar ela, né, em arroz doce, em canjica, que é coisa também aqui da região que eles gostam muito, com peixe, com feijão. Eu também gosto de esquentar um leitinho à noite, colocar um pouquinho de cataia. Ela lembra muito o cravo. Vou colocar ele primeiro na panela. Eu vou cobrir ele com água para deixar cozinhar. Depois de 20 minutos, ela ficou assim. Para finalizar, eu vou colocar o leite e vou continuar mexendo para ele dar aquela cremosidade, a cremosidade que ele fica. Agora eu vou servir ele com a cataia.
A câmera em movimento lateral mostra o resultado do arroz doce. A imagem muda para um close de uma janela de madeira se abrindo, onde surge Rubens Takeshi, que fala: Hoje eu atuo na Associação Nipo-Brasileira do Bairro Raposa como um dos diretores. Essa associação aqui faz parte da colonização japonesa de Registro. A colônia, quando veio para colonizar aqui a região, vieram para morar e ficar permanente, não para ganhar dinheiro e ir embora para o Japão. Então os japoneses daqui tentaram entrar o máximo possível, entrar em contato com os moradores da região que precisavam de informação, qual madeira é melhor para construir a casa, qual o sistema de cultivo de lavoura que vocês fazem, né? E aprenderam muito com esse pessoal. Inclusive, os primeiros casamentos entre não japonês foi aqui em Registro, antes da guerra, isso aí. Na época, casar com não japonês era um tabu, não era assim muito admitido, né? Aparecem 2 homens e uma mulher, ambos nipo-brasileiros. Eles tiram o arroz da panela com um pano e despejam num pilão. Na sequência, uma mulher nipo-brasileira de meia idade com uma touca de cozinha e um avental branco fala: Eu sou Miriam Mikiko Yamamaru Oka. Nasci, cresci aqui mesmo, do lado da associação, no bairro da Raposa. Novamente, o homem continua socando o arroz no pilão. E aqui, acho que meu pai ele gostou muito daqui por causa da comunidade, né? São bem acolhedores. Pegam a massa do arroz do pilão e todos começam a enrolar os bolinhos. A tradição no Japão é soca moti uma vez por ano. Comer aquela sopa de moti, zone, que se fala, sabe? Com legumes, com produtos derivados de peixe, né? É um prato que se come no dia 1º de janeiro, para dar sorte, saúde, união, paz, né? Cada um traz um prato, pernil, salada, bife, e faz um banquete e se come o dia todo no dia 1º. Então Rubens aparece, tira uma proteção acrílica, pega um sino e toca. Em 2008 comemoramos 100 anos da imigração japonesa. Em 2013 comemoramos os 100 anos da colonização japonesa em Registro. Continuar preservando os trabalhos que os nossos antepassados deixaram feitos. Dessa vez, aparecem algumas mulheres, nipo-brasileiras, socando o arroz no pilão. Tela preta. Surge num caminho uma mulher branca, cabelo preso, um camisão estampado, calça vinho, tênis branco. A mesma mulher aparece com esse estampado na cabeça e um dolmã preto. Olá, me chamo Aline Rocha, sou cozinheira da Mata Atlântica, onde o conceito dessa cozinha é trazer a comida caipira para a mesa, onde a protagonista é a banana de cabo a rabo. Vista aérea do Bananal. Letras em branco. Eldorado SP, Vale do Ribeira. Mostra Aline colhendo bananas. Em seguida, novamente com um lenço estampado na cabeça e um dolmã preto com detalhes vermelhos, Aline fala: Na minha cozinha eu faço uso integral da banana, eu uso ela como fruta, né? A primeira parte que todo mundo gosta, que é descascar e comer ela madura. Depois disso a gente pode fazer um doce de banana. Se você tem em casa uma banana verde, a gente pode fazer um salgadinho como chips de banana. Aline abre o coração da bananeira. Da banana também dá para se comer o coração dela, que tem gente que também conhece ela como umbigo da bananeira. Para quem não sabe, uma punk. O que é uma punk? É uma planta alimentícia não convencional, que muitas vezes a gente tem ali no quintal e nem sabe que pode comer. Agora vocês podem saber que ela pode ser uma mistura do nosso prato do dia a dia. Aline mostra a parte comestível do coração da bananeira. Em sequência, uma breve imagem do rio. E após, em close, Joyce fala: Vale do Ribeira, né? Eu lembro do chá, lembro da banana, do palmito, da mandioca, né? Mas a banana ainda é assim um produto assim que simboliza muito o Vale, né? Porque nós temos muita banana, nós temos muito hoje produtores se destacando por estar com esse cuidado de estar cuidando dessa banana orgânica, né? Um drone sobrevoa o Bananal. É muito tradicional, né, na família, assim, a avó, a bisavó, aí você sabe a história dos indígenas, dos escravos, de onde veio, muitas histórias com a banana, muitos pratos, muita história mesmo, assim. Surge uma gruta com um veio d'água que passa por dentro dela. Eldorado começou a sua origem com o ciclo do ouro. Tem registro que já em 1655 havia mineiros em Ipaporanduba, Iporanga e Apiaí. Então, quer dizer, a origem de Eldorado
que na época se chamava Xiririca, surgiu justamente em Ivaporanduva. Eram negros escravizados, né, que exploravam o rio na região, mas dentro dos rios. Surge à margem de um rio com vasta vegetação. E a partir daí, outros escravizados, e depois ex-escravizados também, foram criando os quilombos da região, né? Temos lá Ivaporanduva, André Lopes, né? Munguara, Eldorado e vários outros lugares da região. Imagem aérea de um quilombo localizado em um vale. Em seguida surge um homem preto com barba rala, camisa polo branco e fala: Me chamo Ládio dos Santos Surquim, profissão monitor ambiental, um lavrador, moro no quilombo Ivaporanduva há 39 anos, nascido e criado. Temos mais ou menos de 100 a 120 famílias, dá em torno aí 500 a 700 pessoas, né? Imagem de uma rua com algumas casas no quilombo. Segundo o ITESP, Instituto de Terra do Estado de São Paulo, são mais ou menos, na região do Vale do Ribeira, em Eldorado, essa região nossa aqui, 150 comunidades já catalogadas ou mapeadas já. Em termos de propriedade, de território, hoje aqui nós temos 3.150 hectares de Mata Atlântica preservada, onde a gente usa aí 10% desse todo, né? Imagem de uma estrada que margeia o rio, em meio a várias árvores. Planta tudo, arroz, feijão, milho, mandioca. Close na bananeira. A banana ela já veio para cá, como se fosse uma rentabilidade da comunidade. Close num cacho de banana. Para comércio usa-se muito a nanica, a banana nanica, depois tem a prata. Daí temos as bananas de qualidade, né? Banana Maranhão, banana da terra, que é aquela de fritar, banana cinza, banana pão, banana ouro. Imagem de uma estrada que margeia o rio, em meio a várias árvores. Tanto faz para o consumo próprio e para comercializar. Em pouquinha escala, digamos, é bem pouco, né? Nós podíamos ser um mega produtor de banana, mas como eu falei, nós não queremos o quilombo para até amanhã só, nós queremos ele para mais tempo aí. Aline, entre as bananeiras, com um facão, descasca o coração da bananeira. E hoje eu vou trazer uma receita mais que especial para vocês. Esse prato se chama Coração da Floresta e quem é a protagonista? A banana. Close num cacho de banana. A gente vai despetalar o coração. Essa parte roxa a gente vai descartar, despetalando e colocando na água. Chegando no final do nosso coração de bananeira, vai ter uma parte branca. Essa parte mais branquinha a gente pode fatiar e colocar junto para ferver nessa água, tá? Levantou a fervura, espera 5 minutos, troca de água. E assim 5 vezes. Depois de 5 vezes vai ficar assim. E vamos refogar. Ela coloca o coração da bananeira picado na panela. Então a gente está temperando essa belezura na cebola caramelizada, alho, e aí a gente já pode vir com sal, tá? Molho, gente, ó, aqui eu já trouxe ele pronto, eu fiz um pouco antes, tá? Molho de tomate, ok? A gente vai pegar a cebolinha e adicionar nesse refogado. Bom, ela ficou assim, tá? Agora a gente vai fazer os acompanhamentos do coração da floresta, tá? A farofa. Essa farofa se chama farofa de pipoca. Vou misturar minha farinha de milho crocante com a minha pipoca triturada. Então a gente vai para o próximo processo, que é selar nossa banana madura. Aqui a gente vai usar a banana terra. Esquentou sua frigideira, azeite, sal. Aline mostra as bananas dentro da frigideira. Eu trouxe também para acompanhar nosso prato o pupunha. E para finalizar o processo, o chips, que é banana verde frita. A base, né, que a gente vai pôr no prato é o feijão, um creme de feijão. Depois vai vir um arroz, depois vai vir a mistura. Aline adiciona a farofa em torno do arroz e o coração de banana por cima. A gente está tendo a oportunidade de conhecer essa comida, né, que é uma comida ancestral. De conexão com nossos ancestrais, com originários, né, que aqui a gente tem os quilombolas, né. Em cima do coração da bananeira, a gente vai pôr um crisp de taioba. O que a gente come diz muito também onde a gente está. Né? Comida é cultura, que tem história, que tem um passado, que tem um presente e que tem um futuro.
Então a gente tem que mesmo agradecer, preservar, cultivar, valorizar o produtor. Finalmente, vos apresento Coração da Floresta. Em close, o prato pronto. Ao fundo, a voz do Rogério, que na sequência surge falando. A bananeira é a planta que a gente consegue usar praticamente ela toda, né? Com o coração dela, que é o umbigo da bananeira, a gente pode servir como alimento também. Tem o palmito do caule da bananeira, né, do pseudocaule. E com as fibras da bananeira a gente consegue fazer artesanato. A casca da banana também é utilizada no consumo humano e animal também. Você aproveita tudo dela, né? Uma planta muito versátil, né, para a segurança alimentar, né? Drone sobrevoa o Bananal, tendo de fundo o rio e do outro lado a cidade. O maior comércio nosso aqui rural é a banana, né? Depois vem o búfalo e o plantio de palmito pupunha. Ela já veio trazida pelos portugueses, né? E se adaptou muito bem aqui na região. Devido ao clima que nós temos aqui, que é o calor praticamente o ano todo, né? Movimenta na região R$1 bilhão por ano, né? No estado de São Paulo, nós somos o maior produtor, né? E segundo maior do Brasil. E ela está espalhada em quase todas as cidades aqui do Médio e Baixo Vale do Ribeira. Drone sobrevoa o Bananal. O homem aparece de costas entre as bananeiras. O que aconteceu é que com o advento das políticas públicas visando a compra de produtos da agricultura familiar, aumentou a oferta de banana dos quilombos. Hoje, as comunidades quilombolas vendem a banana daqui para as escolas municipais da Prefeitura de São Paulo, do ABC, além da merenda estadual também, né? Pensando nas comunidades de Eldorado, a maioria dos produtores de banana quilombola são produtores de banana orgânica. Imagem de folhas de bananeira. Em seguida, o rio com vasta vegetação em torno. Apesar de ter um território relativamente grande, mais de 80%, 90% dessas áreas são de matas fechadas ainda, floresta nativa. A área de cultivo é muito pequena. É um lote pequeno de banana em volta cheio de floresta. Aparecem os pés de uma pessoa caminhando por uma estrada de terra. Se trata de um homem preto, cabelos brancos, boné marrom, camisa cinza, calça camuflada e botas de borracha. Ele fala. Meu nome é Ezequiel Alves da Silva, filho de Ernesto Alves e Antônia Rodrigues da Silva Alves. Eu nasci e me criei aqui, tô com 67 anos, mas veio muito antes, lá do ano passado, né? Desde da escravidão aí. Meu avô carregava mineração nessa canoa, lá de Poranga, ele ia até Iguape, canoa. Eu trabalho com tudo, arroz, café, milho, tudo a área da agricultura familiar, eu mexo com tudo aqui. Só que todo mundo tem uma cota, nós somos uns 800 agricultores. Aí vai sair tanto 900 caixas, ou 1000 caixas, aí nós devemos, cara, tudo tira um pouco. Nós temos uma ordem para nós derrubar nossas matas, nós respeitamos, respeitar as águas. Também ajuda a gente, que é a nossa saúde, nossa riqueza. Ezequiel está de pé no Bananal apoiado num cabo da enxada. A cena muda para uma mulher preta com um lenço prendendo o cabelo em sua casa, cozinhando no fogão a lenha e tirando bananas do cacho. Então ela fala. Meu nome é Zeni Florinda dos Santos, né? Eu mesmo tenho 40 anos. A minha família já vem de uma geração lá do tempo dos escravos, né? Já estamos indo aí para quase 400 anos de existência, né? A Zeni descasca as bananas. Isso aqui eu aprendi desde quando eu era pequenininha com a minha mãe. Todo o povo quilombola gosta de uma farofa de banana. Na verdade, como nós moramos no meio da banana, né? Que é feita com a farinha de milho. Isso aqui o pessoal levanta bem cedo, come, vai para a roça, só volta na hora do almoço e ainda está sustentado ainda por ela. Aí aqui eu já piquei, aí minha panela já está aquecida ali. Aí eu vou jogar ali para ela dar uma pré-fritada. Zeni mexe as bananas picadas que estão cozinhando na panela. Ela coloca a lenha no fogão. A nossa alimentação, praticamente de 100%, 80% a 70% ela é uma alimentação natural, orgânica, né? E praticamente a gente planta quase tudo. Arroz, feijão, as hortaliças. Aí eu ponho uma pitadinha de sal, só para tirar um pouco cortar um pouquinho da acidez da banana, né, do doce. Aqui eu coloquei umas 8 bananas. E aí farinha eu vou colocar o quê? Umas 3 canecadas. Ele vira tipo um pirão, sabe? Zeni mistura a banana junto com a farinha na panela, em close. Eu lembro que a gente lá atrás, na minha infância, eu passei meio que um pouquinho de necessidade, sabe?
A gente só comia praticamente banana. Eu lembro que a gente comia banana cozido com caldo de feijão, banana socado, banana de todo jeito. A banana para nós ela servia, entendeu? Para matar a fome mesmo. E aí a gente continua, né, até hoje preservando, porque além de ser um alimento gostoso e saudável, né, então a gente continua aí até hoje mantendo essa tradição aí. Zeni mostra a farofa pronta em uma forma. Aqui é o ponto final, já está pronto para comer se quiser. Aí você pode cortar ela em pedacinhos ou pode comer a farofa mesmo, mas eu prefiro assim. Tá bom? De qualquer forma, é uma farofa. Em close, mostra um pedaço de farofa na mão de Zeni. Surge a voz de fundo do historiador Roberto. Em relação aos negros, eles deixaram para nós a sua cultura culinária, também a sua linguagem. Muitas palavras que nós usamos hoje têm origem africana. Suas danças. Alguns bairros ainda preservam essas tradições. Eldorado, Cananéia, Iguape. Basicamente a arraiada, né? Até algumas décadas eles dançavam a congada. Roberto folheia um livro. Mas a região, como ficou muito tempo isolada, ainda preserva muito dessa cultura típica, né? Tanto africana como indígena. Como, por exemplo, a Poranduva. Lá tem a festa de São Gonçalo, a festa da Senhora do Rosário. Drone sobrevoando o quilombo Ivapurunduva. Eles conseguiram legalizar lá o quilombo. Foi uma vitória, né? Até então era uma área assim disputada. Em seguida, bem lentamente, o drone se aproxima da igreja com telhado de telhas de barro, parede branca, janelas e portas azuis. A gente tem a nossa igreja aqui, Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Em homenagem a ela no dia 12 de outubro. Nesse dia nós realizamos mais ou menos aí quase aí 5 dias de festa, né? A gente vai todo mundo para a igreja com o padre ali, tem a missa e dali nós faz uma oferenda, várias comidas típicas ali oferecido para quem tiver ali, tomar um cafezinho, né? E passa o dia todo em oração. Novamente, uma imagem aérea do quilombo. Nós temos aqui a dança da mão esquerda, a monada que fala, algumas outras. Isso hoje para nós trata de um resgate, né? Nós estamos tentando resgatar e passar para os nossos mais jovens da comunidade. Então, capoeira, essas danças, né? É bem interessante, né? Imagens se alteram. Aline descasca o coração da bananeira. Ezequiel segura o cacho de banana. Close no rosto da Zeni. Tela preta. Imagem aérea se aproximando de uma aldeia indígena entre a mata fechada. Surge uma mulher indígena, cabelos cacheados, camisa branca, com detalhes em preto, falando no idioma originário, e uma voz ao fundo traduzindo a sua fala. Ela está explicando que a época de plantação de ramos de mandioca é basicamente em julho, junho. Julho a gente começa, dependendo da fase da lua, e lá em fevereiro, março já é tempo de colheita já. Assim como ela aprendeu com os pais, com os avós, e ela continua fazendo isso aqui mesmo, a plantação, e está ensinando também os mais jovens também. Imagem aérea do rio. Letras em branco. Cananéia, SP. Vale do Ribeiro. Vista aérea da cidade. Em seguida, Marcelina caminha pela aldeia. Quando a imagem muda para o professor Sidney, que também caminha pela aldeia e fala. Meu nome é Sidney Caraí Veríssimo, que o Caraí vem de batismo dentro da aldeia, dentro da nossa comunidade. Então a gente pertence a Guarani Buá mesmo. Para saber se a mandioca já está pronta para ser arrancada, a gente olha a terra, que às vezes levanta um pouquinho. Aí a gente olha também a espessura do ramo também, que é um pouco mais grande. Aí a gente já visualiza que já está bom. Marcelina colhe as mandiocas do chão, leva para a aldeia, onde ela limpa e descasca as mandiocas.
Podem existir mais ou menos 3 tipos de mandioca, dependendo da coloração da raiz da própria mandioca, que é basicamente branca ou pode ser amarelo. Aí tem uma outra que tem uma folha mais avermelhada. Aí a gente planta um pouco de cada. Marcelina está lavando as mandiocas. No chão está aceso um fogo, no qual ela coloca a panela junto com as mandiocas para cozinhar. Se outra pessoa não planta, a gente também dá um pouquinho para ela plantar. Pode ser de outra aldeia. A gente sempre se ajuda assim com as aldeias vizinhas assim. A gente faz uma troca também às vezes. A gente pode trocar o milho pela mandioca ou pela batata doce ou cana de açúcar. A gente não usa veneno, a gente não usa nada. Não é um produto industrializado. Uma mulher está com uma criança de colo, ambos da aldeia, e ela o alimenta com mandioca. Ao fundo, a voz de Joyce. Em seguida, ela surge falando. Nós costumamos falar, quando vamos mencionar a nossa gastronomia, que ela é muito rica, né? Nós temos vários produtos assim, que enriquecem nossa mesa. E a mandioca é uma delas, né? A mandioca na nossa região é usada há séculos, né? Uma mão segurando um garfo pega um pedaço de mandioca da panela. Uma raiz que nos foi apresentada pelos indígenas, né? Eles utilizam da maneira deles, que eles sempre cozida, assada, frita, amassada, que eles costumam muito cozinhar, amassar com açúcar, que fica gostoso, também muito rápido de consumir. 3 mulheres, uma criança e um cachorro estão na tenda da aldeia, enquanto a mandioca cozinha ao fogo. Nós trouxemos a mandioca para nossos pratos também, né? A mandioca em si, apresentada assim como acompanhamento de vários pratos, ou num caldo. Não podemos deixar de falar sobre a farinha, né? A farinha, aquela fresquinha que eles fazem com a mandioca raladinha, a coruja, que é um prato típico da região, né? Que é com a mandioca ralada, pão de mandioca, um carboidrato muito rico, substitui o arroz, como o arroz, o macarrão, então ela é muito utilizada aqui, né? Em close, na brasa, há um pedaço de mandioca, ao fundo uma galinha passando. Surge então uma igreja branca com detalhes azuis. Logo em seguida, uma construção histórica, com paredes brancas, portas e janelas azuis. Ao fundo, surge a voz de Roberto. Cananéia, ela surgiu através da vinda de portugueses e espanhóis para a região. Foram interagindo com os índios que existiam aqui, os tupiniquins, né? Depois chegaram os africanos escravizados. E a partir daí, teve essa miscigenação. Cananéia chegou a ter também uma sede de imigrantes americanos, irlandeses, século XIX. Uma cidade bem antiga, histórica. Está ligada também ao bacharel de Cananéia. Tanto é que ele se chama bacharel de Cananéia, porque ele foi encontrado em Cananéia primeiramente, por Martim Afonso, né? E é um personagem misterioso. Ninguém sabe muitos dados pessoais dele. Tem as tradições que foram criadas, por exemplo, que ele se casou com uma indígena, que segundo a tradição se chamava Caniné, filha de um chefe, um cacique, né? Teve vários filhos. Imagem aérea da aldeia. Em seguida, uma igreja branca. Cidades, né, da região e também os bairros têm nomes indígenas, por exemplo, Iguape, né? Miracatu, Jacupiranga, Juquiá, Apiaí, Iporanga, Juquitiba, Itariri. Na própria linguagem tem muitos termos de origem indígena, né? Na culinária, no caso a mandioca, a farinha, né? O peixe moqueado, que é assado na brasa, né? Tudo isso é tradição indígena. Na aldeia, uma galinha passeia pelo terreno. A fumaça da fogueira sobe ao ar, que aparece uma mesa com 3 tigelas, alguns ingredientes e um tomate sobre a mesa. Eu vou elaborar para vocês um escondidinho de mandioca. Fora a mandioca, eu vou utilizar também hoje o palmito pupunha, que é muito consumido na região, e também temos o queijo mussarela de búfala. Eu vou iniciar descascando a mandioca. Ao fundo, a voz de Joyce, cozinhar, tá? e ela surge na sequência. 1 quilo de mandioca. Enquanto a mandioca cozinha, nós vamos fazer o preparo agora do recheio, que é o palmito pupunha. Eu vou acrescentar um azeite, coloco 4 dentes de alho e uma cebola inteira. O alho e a cebola já estando frito, eu vou acrescentar um tomate. Agora o palmito pupunha.
Vai estar bem douradinho, então eu posso acrescentar o meu palmito. Ela despeja os ingredientes. Como minha água já começou a ferver da mandioca, eu vou acrescentar nessa água umas folhinhas de louro, tá? Agora, esse aqui é o tomilho. São todos temperos que são fáceis de se ter no quintal de casa, né? Já passou 30 minutos de cozimento, então ela já está ótima para ser amassada, tá? Bem molinha. Olha como ela fica bonita, cremosa. Agora nós vamos iniciar nosso purê de mandioca. Primeira coisa, nós vamos acrescentar a manteiga. Ela despeja os ingredientes. Nós vamos montar o escondidinho. Palmito pronto. Que é o nosso recheio. Queijo mussarela de búfala. E vamos, como o nome já fala, esconder nosso recheio, né? Bem escondidinho. Agora nós vamos acrescentar um queijinho ralado, mussarela. Agora vamos utilizar o tomilho e um tomatinho cereja no meio para dar uma cor, né? Aí nós vamos levar no forno 10 a 15 minutos. E o nosso escondidinho está pronto. A câmera em movimento lateral mostra o prato de escondidinho pronto. Em seguida, aparecem algumas espigas de milho. E na sequência, na aldeia, Marcelina fala. Esse é milho meio avermelhado, meio verde assim. E é da nossa cultura mesmo, que a gente chama de awatimbua. Marcelina sorri. Ela está explicando que com isso é muito bom a gente fazer farinha de milho, pode ser cozido. A gente faz uma farofa assim misturada também, junto com amendoim. Com milho a gente pode fazer várias coisas. A gente pode misturar junto com a mandioca também. A gente pode fazer pamonha também, que a gente chama de butá. Uma outra também que a gente chama de mojapé, que é basicamente o pão feito de milho. Duas mulheres lavando louça na aldeia e um cachorro correndo. A imagem muda para algumas espigas de milho. Surge ao fundo a voz de Rogério. Muitas raízes, né? A mandioca ela é nativa do Brasil, né? Então o cultivo dela é simples em relação com as outras culturas, né? E, geralmente todo mundo consegue levar a rama, que é o toquinho da madeirinha dela, enterrar no chão e cuidar. 9 meses, 1 ano já está colhendo a mandioca, né? Na região, dificilmente se usa agrotóxico na lavoura de mandioca, né? Mesmo em lavoura comercial. Então é muito fácil de lidar, assim, lógico, se tiver uma adubação mais adequada, ela vai produzir bem mais. Temos áreas aqui que produzem, cada pé dá 20 kg de raiz, né? Se não cuidar, vai dar 4, 5 quilos. Marcelina carrega as mandiocas. A questão da mandioca, ela é uma ótima fonte de energia, de carboidrato, né? E aliado com as frutas, que os indígenas comem muita fruta também, né? Eles têm um cardápio bem adequado, né? Não só com a mandioca, mas com batata doce também, o inhame, o cará, que eles consomem bastante. Uma imagem de drone se afastando da aldeia. Na sequência, aparece uma casa de reza com um telhado de palha. Temos Sidney andando pela aldeia e falando. Essa é a casa de reza. Dentro da casa de reza é o pajé. Ele que faz as curas, faz os remédios tradicionais. É basicamente uma escola também. Lá a gente realiza o batismo na nossa cultura, que recebe o nome. Sou professor e dou aula de ciências humanas e saberes tradicionais e língua indígena. É bem difícil achar um professor que se dedica assim, a dar aula às crianças. Aí então eu voltei para cá porque eu queria ensinar como falar português e até mesmo os nossos próprios saberes também.
as crianças menores têm mais interesse do que os mais jovens, porque os mais jovens ficam mais lá no celular e tal. Aí eu falo para eles um pouco de música, um pouco de tecnologia, até a gente faz pescaria junto com eles e a gente vai nessa convivência mesmo. Imagem de drone sobrevoando a aldeia. Em seguida, um homem indígena com um cocar no pescoço e vestindo uma camisa azul fala: Meu nome em Guarani é Erapotu. Para me representar para a pessoa de fora é Abílio da Silva Martins. Sou cacique aqui da aldeia Taquaritã, desde 2010. Um cacique é uma pessoa que tem que ter essa aprendizagem de conviver, de se comunicar com as pessoas de fora. Imagem de artesanatos dos povos indígenas. Um trabalho é muito difícil. A gente busca a melhorar de situação, de questão de demarcação da luta. Se não tiver demarcação do território, a gente não tem uma forma de produzir alimento próprio, né? 2 rapazes tocam violão dentro de uma cabana na aldeia. Os cantos guarani, por meio da reza dos nossos pajé e dos mais velhos, a gente canta e tem aquele sentimento ao respeito ao Criador e da natureza, né? Tela preta. Uma mulher com um lenço azul claro, dolman branco, calça azul escuro, tênis branco, caminha e fala. Olá, meu nome é Silvana Cristina, sou chefe de cozinha há 23 anos. Tenho um restaurante, Manjuba e Companhia, na cidade de Ilha Comprida, e o Pier Manjuba e Companhia em Iguape. Silvana aparece olhando para o rio. Na sequência, a imagem aérea da cidade. Em letras brancas, Iguape, SP, Vale do Ribeira. Ao fundo, a voz de Silvana. Em sequência, ela surge falando. Minha ligação com a culinária começou com meus avós, né, sendo pescadores, e aí meu pai veio da grande capital, isso bem jovem, e casou com a minha mãe, que é uma caiçara, né, e aí eles vieram para Iguape tendo como uma opção, né, de vida, pescaria. E aí, como minha mãe, uma grande empreendedora, visionária, né, com uma grande demanda de manjuba, né, a gente resolveu agregar valor, né, na manjuba e construímos, né, uma base familiar envolvida na gastronomia, fazendo da manjuba pratos como uma iguaria, como o casadinho de manjuba, o bolinho, a moqueca de manjuba, o espetinho, entre outros. Silvana, de um deck, observa o rio. Na sequência, Joyce aparece falando. Manjuba a gente já fala com aquele, lembrando do sabor, né? Que é um peixinho pequeno, muito saboroso. Nós utilizamos ela fritinha, como tira-gosto, casadinho de manjuba. Nós também fazemos um escondidinho de manjuba, também que fica muito gostoso. Escabeche de manjuba. Então nós temos assim várias opções, né? Nós damos assim preferência de comprar direto com os pescadores, né, locais, assim. Valorizamos o trabalho deles, né, que é um trabalho árduo, né? Todo dia tá ali trazendo aquele produto fresquinho, de qualidade, né? Após a fala da Joyce, temos uma imagem aérea do rio. Há uma densa vegetação cobrindo os 2 lados do rio. E bem distante, temos um pequeno barco de pesca.
Ao fundo, a voz do pescador André Augusto Dias, caiçara, que veste um boné amarelo e camisa camuflada. Meu nome é André Augusto Dias, eu pesco desde os 20 anos de idade, mais ou menos. A gente morava no sítio, né? No outro sítio, a gente vivia mais na lavoura mesmo, mais do que plantava. Aí eu terminei os estudos e fui embora para Guarulhos, para tentar a vida lá. Depois eu fui para Ribeirão Pires, a vida difícil na cidade grande, aí eu voltei para cá. E aqui eu estou vivendo com minha mãe, com meu pai da pesca. E aí está se dando bem, graças a Deus, a gente conseguiu bastante coisa, comprou carro, consegue viver bem da pesca. Aqui é bem tranquilo, né? Você não tem aquela correria da cidade grande. André, junto de uma pescadora, remam a favor da correnteza do rio. Aqui a gente mais pesca manjuba, mas tem a minha mãe também pega camarão também. De vez em quando a gente sai de varinha também, né? Pra pescar robalo, manti, traíra, essas coisas. O drone acompanha o barco a motor do André, até que ele para no meio do rio para que possam jogar a rede. Surge ao fundo a voz da pescadora Neuza, de cabelos brancos, que veste um boné branco e uma camisa vermelha. Meu nome é Neuza Correia Dias, estou com 69 anos, sou nascida e criada aqui. Eu perdi meu pai muito novo, eu e meus irmãos, um dos meus irmãos, né, assumi uma casa, minha mãe era doentia, né, pra gente acabar de criar. Cortei muito palmito na minha vida, eu cortei lenha para vender naquele tempo que tinha fogão de lenha. Cortei cacheta no tempo que tinha serrarias, né, que fazia tamanco, fazia tábua, aquelas coisas. Do barco, eles puxam a rede de pesca. Pescar artesanal, pesco desde de criança, né? De 5 anos, 7 anos, a gente já pescava para se alimentar mesmo, né? E até hoje eu estou pescando, agora meu filho também veio embora, né? E a gente pesca junto, tem vezes que ele vai sozinho. Eu acho bom, é uma coisa que a gente dá bastante paz pra gente, né? Quando a gente tá no rio. Levanta, levanta, galera, e vem curtir a vida. Eu gosto muito de cantar, né? Fazia marchinha de carnaval pro pessoal na cidade, né? Compunha as músicas para eles. E gosto muito de cantar louvor, né? De igreja. Primo chegou, a alegria é geral, iguapenses e turista vem brincar no carnaval, levanta, levanta. Quando a gente tá no rio, igual que você não esquece os problemas, não tem problema nenhum. Você vai ver o problema só hora que você chega em casa, né? Sempre tem. Mais uma vez, o drone acompanha o barco no rio. Primo chegou, vem curtir o batidão, só o broco do só primo contagia a multidão. Aparecem algumas tigelas com ingredientes e Silvana fala em seguida. Eu vou apresentar para vocês o casadinho de manjuba, que é um prato típico da cidade de Iguape. É uma receita familiar, né, de onde minha mãe fez uma releitura de um casadinho que antigamente era feito com a ova, né, da própria manjuba. E aí esse casadinho que eu vou fazer com o recheio do camarão. Silvana limpa a manjuba e deixa em filé. Eu filetei, agora eu vou reservar elas e eu vou fazer o recheio. Acrescentar o azeite, o alho, a cebola. Silvana mexe os ingredientes na panela. Após selar o alho e a cebola, acrescenta o tomate. Ela despeja mais ingredientes na panela. Sal. Após encorpar o alho, a cebola e o tomate, eu vou acrescentar o camarão pitu limpo. E esse camarão também é daqui da região, do Rio Ribeira de Iguape. Ela mexe tudo com uma colher. Eu vou finalizar o recheio com a farinha de mandioca produzida aqui no município de Iguape por um produtor rural. De longe, Silvana mexendo os ingredientes na panela. Eu desligo o fogo e finalizo com o nosso coentro nativo. Ele foi colhido na nossa horta e agora vou reservar esse recheio para esfriar e colocar na manjuba. Agora eu vou fazer a mistura do trigo com o fubá. Eu vou temperá-los com sal. Ela coloca sal sobre os filés de manjuba. E vou começar a montagem do casadinho. Pegando uma colher de recheio, colocando dentro, pego outro filé e cubro ela e coloco no trigo com o fubá.
Ela passa os filés de manjuba na farinha. Após finalizar a montagem do casadinho, deixo descansar 5 minutos e após esses 5 minutos eu passo novamente no trio com fubá. Após o processo de 2 empanamentos, coloco para congelar. Por quê? Se fritar desse jeito, dessa forma, ele não vai dar tempo de unificar os 2 filés com o recheio. Eu acabei de retirar esse casadinho do freezer, ele está todo agrupado, né, sem risco nenhum de sair o recheio. Agora vai para a cocção. Ela coloca o filé de manjuba na frigideira que tem óleo quente. Quando o casadinho estiver douradinho e flutuar no óleo, é quando você tem uma certeza que o casadinho vai estar frito por dentro. Depois de fritos, com o pegador, ela tira os filés de manjuba do óleo. Para fechar com chave de ouro, vamos cortar um limão cravo. Ele é um limão que tem um sabor mais acentuado e tem uma combinação perfeita com peixe. Ela coloca pedaços de limão como acabamento. Está pronto o casadinho de manjuba. Por fim, mostra o prato pronto. Em seguida, Silvana abre um sorriso. Na sequência, uma imagem aérea do rio ao entardecer. Rogério surge falando. Iguape hoje tem cerca de 2.400 pescadores, né? E o foco lá, assim, são 2 safras importantes, que é a da tainha e a da manjuba, né? E tem a Ilha Comprida na frente de Iguape e forma um canal que divide o continente. Ali entra tanto a tainha quanto a manjuba, além de pescar no mar aberto mesmo. Geralmente é aquele que o bisavô já era pescador, né? Eles são bem tradicionais mesmo, né? Uma câmera e um barco mostra as margens do rio. Na época da manjuba, eles vão pescar manjuba. Na época da tainha, tainha. Quando não tem muito desses 2 peixes que são os principais, alguns vão pegar siri, vão caçar caranguejo, camarão também, mas é tudo de forma artesanal ainda. A maioria vende para as peixarias da região e também para os atravessadores que levam para os mercados, que são São Paulo e Santa Catarina. Nossa manjuba, principalmente, o maior comprador é Santa Catarina. Aparece uma caixa cheia de manjubas, à margem do rio com vasta vegetação. Eles recebem um seguro para não pescar na época de piracema. São 4 salários que você recebe durante 4 meses, né? Que dependendo de como foi o ano, é praticamente a única fonte de renda. Se o peixe some durante o ano, ele só vive com esse recurso aí. Mãos tecem a rede de Tá pesca. tendo início de conversa de fazer um PSA, né, que é um programa de pagamentos por serviços ambientais, para o pescador recolher o lixo que tem no mar também, que tem no canal, e ser pago por isso, né? Existe um primeiro modelo em Cananéia, que está mais avançado, mas a Iguape ainda não começou. Imagem de drone na vertical mostra a margem do rio, em um dia ensolarado, e Roberto surge falando. O caiçara, ele se origina do cruzamento, digamos assim, né? Do branco, o índio e o negro. Ele é um pouco diferente do caipira do interior do Vale do Ribeira, é uma outra cultura, né? Mas a linguagem é quase a mesma. Roberto pega um livro da estante. Tem as suas lendas, suas tradições, suas danças, né? A sua dança preferida é o fandango, feita no sítio, né? Com a festa de São Gonçalo, que é muito famosa, né? Imagem de drone mostra uma igreja e uma vista aérea da cidade. Porque Iguape, durante muitas décadas, ela ficou isolada. Não tinha muita comunicação com o resto do mundo, né? Não tinha estradas. Só no século XX que começaram a surgir as estradas. Então, devido a esse isolamento geográfico, ela conseguiu preservar essas tradições, né? Que se mantém até hoje. Vista aérea panorâmica da cidade. Você percebe também as palavras que você só encontra aqui na região. Por exemplo, a palavra mainga, que significa aqui em Iguape que dó, que pena. Quando o céu muda de repente e vem uma tempestade iminente, o caiçara chama de tribuzana, que é uma palavra de origem portuguesa arcaica, né? Drone sobrevoa a cidade, passando entre as torres da igreja. Na sequência, Neuza surge falando. Então, primeiro que eu acho, né, que a gente tem que passar para os filhos da gente, para os netos, é respeitar a natureza, né?
conviver com os vizinhos, né? De boa, assim, fazer uma boa amizade com tudo. Se vem uma pessoa na sua casa, você fazer um agrado, receber com respeito, né? Imagem aérea do barco no rio. Aqui na cidade de Iguape, né? No bairro do Umbu onde a gente mora, a gente vive da água. Então, entendeu? A gente precisa preservar ela, por causa que é a vida que a gente tem e a vida que a gente leva aqui na nossa cidade, né? A água que a gente usa para tomar banho, para lavar louça, sai tudo da água do rio, é tudo puxada por bomba. Entendeu? Aí como você vai sujar uma água dessa com lixo, com esgoto, manter o rio limpo, e é isso. Após a fala de André, o vídeo segue próximo ao final, trazendo uma imagem da margem do rio com o sol se pondo. A água que desce da serra, vocês não vão acreditar. Quando ela chega no Rio Una, quer se bronzear. Quando ela chega no Rio Ribeira, dão-se os braços e vão para o mar. A água que desce da serra, vocês não vão acreditar. Quando ela chega no Rio Una, quer se bronzear. Quando ela chega no Rio Ribeira, dão-se os braços e vão para o mar.